Não perca a sua identidade. José, assentado à mesa com seus irmãos, era José. José, assentado à mesa do faraó, ainda era José. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está vivo dá um glória. Quem está morto não fala nada. Deus abençoe nossas vidas. Quero desde já agradecer a oportunidade que o pastor nos concedeu. De costume nós dizemos que é um desafio, mas se a gente dissesse que não é um desafio, a gente estaria mentindo, e mentir é pecado. Então eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis 37, versículo 5. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 5 e a parte A do versículo 9. Diz assim: teve José um sonho. Você pode repetir comigo? Teve José um sonho. Versículo 9. Teve ainda outro sonho. Você pode repetir comigo? Teve ainda outro sonho. Amém? Apenas esses dois versículos. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e me ajudar em oração nesta manhã, para que Deus possa falar contigo e comigo aqui neste lugar. Nós sabemos que o altar é do Senhor. Nós sabemos que a palavra é do Senhor. Nós sabemos que eu sou do Senhor, você é do Senhor. Tudo aqui é do Senhor. Até mesmo os objetos que estão aqui são do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor de forma humilde, Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor venha falar, Senhor, nossos corações nesta manhã. Deus, que a Tua palavra venha arder e queimar os nossos corações nesta manhã, ó Deus. Deus, que nós sabemos que o Senhor pode usar quem o Senhor quer para falar. Assim como o Senhor usou a mula para falar com Balaão e demais outras pessoas que também às vezes nem temiam o Senhor, o Senhor usou, porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Eu peço, Senhor Deus, que se for necessário o Senhor usar uma vírgula para falar com seus filhos nesta manhã, que o Senhor venha fazer uso dela, Senhor. Que sejamos transformados pelo poder dessa vírgula, que se for necessário. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós conhecemos muito bem essa história. Hoje eu queria falar para você de uma forma bem breve e objetiva de um homem que me inspira muito. E eu creio que também inspira muitas pessoas. Esse homem é o 11º filho de Jacó, chamado José. Todos nós conhecemos essa história. José é filho de Raquel com Jacó, e foi o primeiro filho da qual, após Raquel ter sido agraciada pelo Senhor, porque diz a palavra que somente a outra esposa de Jacó, Léia, só ela poderia ter filhos, ou só ela tinha filhos, e com isso ela caçoava de Raquel por ela não poder ter filhos. Mas aqui nesse versículo, já falando um pouco da história de Jacó, porém se nós voltarmos de José, mas se nós voltarmos no capítulo de número 30, nós vamos observar que ali Deus ele agracia Raquel com um filho, e ela coloca o nome dele de José. E José ele vai crescendo após esse período que Raquel tem ele, né, como tem o seu primeiro filho. Eles passam por muitas dificuldades ainda. Eles têm um encontro com Esaú. Eles passam por alguns momentos onde Jacó ele busca Deus, ele tem um encontro com Deus.
E aqui nesse versículo, desse capítulo de número 37, ele vai relatar a história de um sonhador. E o nome desse sonhador, como eu já disse aqui, é José. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Mas José era um menino que Jacó o amava de uma forma especial. Jacó o amava de uma forma diferente, porque ele era filho, ou o único filho até então, da mulher que ele amava com maior intensidade. E a Bíblia vai dizer que Jacó ele presenteia José com uma túnica diferente dos seus irmãos. José era tratado de uma forma especial pelo seu pai. E com isso seus irmãos ali já tinham inveja, já invejavam a vida de José. Porém, no versículo de número 5 do capítulo de número 37, José ele vai externar algo que poderia transformar não somente a vida dele, mas a vida da sua família. No versículo de número 5, ele é sentado à mesa com seus irmãos e com seus pais, ele vai revelar o sonho que ele teve. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 7, que José vai dizer para os seus irmãos que ele teve um sonho, e nesses sonhos haviam, no versículo 7 diz aqui, estávamos atados os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, versículo 8, tu, pois, deverás reinar ou reinarás sobre nós. Então José, ele abre o seu coração e externa o seu sonho para os seus irmãos e para a sua família. Talvez muitos vão pensar que ele cometeu um grande erro, mas o sonhador, ele não consegue conter para si próprio aquilo que ele almeja, ele não consegue conter para si próprio aquilo que ele sonha, porque muitas das vezes o sonho que o sonhador carrega, ele é maior do que ele mesmo. Então José, ele externa o seu sonho. No versículo de número 9, ele vai novamente dizer aos seus irmãos um outro sonho que ele teve. Ele vai dizer assim: eis que ainda teve um outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, versículo 10, contanto o seu pai e seus irmãos repreendeu, e o pai lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinar perante ti com o rosto em terra? E seus irmãos, pois, invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, ou no coração. Então, após José ele externar os seus dois sonhos, ele começa a ser invejado de uma forma mais intensa pelos seus irmãos. E como nós conhecemos a história, os seus irmãos ali planejam tirar a vida de José, planejam ali exterminar com aqueles sonhos, planejam ali matar os sonhos juntamente com José. Mas José, ele tinha, além de um sonho, ele tinha um chamado do Senhor, ele tinha um propósito do Senhor. E quem tem promessa do Senhor na face desta terra não morre sem antes cumpri-lo. Quem tem promessa do Senhor na face desta terra não morre sem antes deixar o seu legado. E aí José, ele é conduzido pelos seus irmãos a um lugar, e aí eles planejam matar, tirar a vida de José. Porém o mais velho vai dizer a eles: nós não podemos fazer isso, nós não podemos tirar a vida de José. E a Bíblia vai dizer que eles colocam ele numa cisterna, e José fica ali durante um tempo, e eles vendem José. E aí eles pegam as vestes de José, mancham com sangue de um animal, e levam para Jacó e diz que um lobo o atacou e ele morreu. Porém José ainda continuava vivo. Para Jacó já tinham terminado o seu sonho. Para Jacó, o filho amado dele já tinha ido embora, não existia mais. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó se entristece demais. Porém, falando um pouco agora sobre a história que se inicia a partir do momento que José é vendido para o Egito, a Bíblia vai dizer que ele é conduzido à casa de um dos servos do faraó, e esse servo chamado Potifar, e a Bíblia vai dizer que Jacó ele se torna servente naquela casa. E passado algumas situações,
Nós sabemos que a mulher de Potifar, ela tentou contra a vida de José, tentou tirar ele do propósito, porém José, ele não abriu mão do seu sonho e não abriu mão do seu propósito, não abriu mão daquilo que ele almejava. E aí, eu queria dizer algo importante para vocês aqui nessa manhã. Como eu disse, José, ele revelou os seus sonhos aos seus irmãos, aqueles que estavam próximos. E eu tenho percebido algo nos dias de hoje, com essa questão dessa pandemia, que muitas pessoas têm deixado os seus sonhos morrer. Assim como Jacó, que sonhava ter um filho com Raquel, o sonho dele terminou quando os seus filhos disseram que ele morreu. Muitas pessoas têm deixado os seus sonhos morrer com a questão da pandemia. Estamos trancados dentro de casa, teríamos muito mais tempo para poder planejar, mas nós estamos deixando tudo ir embora. Nós estamos deixando os nossos projetos, nós estamos deixando os nossos sonhos. Às vezes os sonhos não é somente no mundo natural, no mundo financeiro. Às vezes o sonho também é um sonho espiritual, um sonho de ministério. E nós estamos deixando isso de lado, nós estamos abandonando nossos sonhos. Porém, eu quero te dar algumas estratégias aqui para que você possa continuar sonhando, para que você possa nesta manhã sair daqui dizendo: opa, eu preciso avivar os meus sonhos. A primeira coisa que um sonhador precisa é descansar no Senhor. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 37, no versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Essa é a primeira receita para que você possa continuar sonhando, para que você possa voltar a sonhar. A segunda coisa que você precisa fazer é continuar clamando ao nome do Senhor, porque não faz sentido você realizar o seu sonho na terra se o Senhor não estiver com você nesse propósito. Você não vai conseguir alcançar algo que vai realmente saciar você. Alguns historiadores vão dizer que no coração do homem existe um vazio que só Deus pode preencher. Então você precisa continuar clamando. Talvez ali para Bartimeu o sonho dele já tinha acabado, ainda que ele fosse cego. Mas ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia para o sonhador: cala a boca, você não incomode o mestre. Mas ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes a situação vai dizer para você: você não vai conseguir alcançar, mas você deve continuar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes as situações vão tentar parar você, mas você vai continuar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a atitude do sonhador. Nunca deixe de clamar ao Deus eterno, aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Outra coisa que o sonhador precisa fazer como Neemias. Porque quando você está empenhado em realizar um sonho, quando você está empenhado em realizar algo que você colocou como foco, como propósito, muitas pessoas, muitas situações vão tentar tirar você desse foco. Mas você vai dizer para elas assim: eu estou fazendo uma grande obra, da qual eu não posso parar. É isso que você vai dizer para quando a preguiça tentar tirar você do foco. Você vai dizer para ela assim: eu estou fazendo uma grande obra, da qual eu não posso parar. Porque Neemias estava construindo um muro, e ali vieram 2 homens dizendo para ele: olha, vem aqui, nós precisamos falar com você. Mandaram mensageiros, mas ele disse: olha, diz a eles que eu estou fazendo uma grande obra, da qual eu não posso parar. Porque o propósito de Neemias era muito maior que ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você deve também tirar da sua vida, tirar do seu caminho tudo aquilo que pode te impedir de sonhar, tudo aquilo que pode atrapalhar os seus sonhos. Aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, a multidão para muitas pessoas era um empecilho, mas ela passou dentro da multidão, ela driblou a multidão. Ela não foi o Neymar não, mas ela driblou toda aquela multidão e alcançou o seu milagre. Assim deve ser na minha e na sua vida. Você precisa realmente romper com essas dificuldades. Você não pode deixar nada e nem ninguém impedir de você alcançar o seu foco.
E aí José, ele na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta contra a vida dele, mas ainda assim José, ele resiste, ele foge da aparência do mal. E por isso, mesmo com as calúnias, ele é, né, feitas pela mulher de Potifar, ele é conduzido à prisão. E lá, certo período, né, ele se torna ali o líder entre os prisioneiros. Depois desse tempo, vai ali naquele lugar, 2 servos de Faraó, e ele ali naquela prisão revela os sonhos daqueles servos, e os sonhos se cumprem. E ele diz a um daqueles servos: olha, quando você chegar diante do rei, lembre-se de mim, lembre-se daquilo que eu fiz para com você. Porém, aquele servo, ele se esquece de tudo aquilo que José tinha revelado a ele durante um tempo. Porém, depois de alguns anos, o faraó, ele tem um sonho. E aí o servo, o copeiro do rei, ele lembra que quando ele estava na prisão, José revelou o seu sonho. E aí eles mandam buscar José na prisão. José revela os sonhos para Faraó. E depois de revelar os sonhos, Faraó coloca ele numa posição de destaque. Depois que o Faraó coloca José na posição de destaque, passa-se naquele período que se cumpre aquilo que José revelou ao rei. E depois desse tempo de cumprimento daquilo que José revelou ao rei, a Bíblia vai dizer que os filhos, né, de Jacó, eles foram conduzidos ao Egito pela fome. Eles ali são alimentados por José até o momento que José revela o sonho, né, revela a sua identidade e mostra quem ele é para os seus irmãos. E esse é um pequeno resumo da história. Outra situação que nós aprendemos com José: nós precisamos analisar todos os riscos que nós vamos passar. Analisar, sim, os riscos, mas nós não podemos deixar de passar por eles. Nós sabemos que na vida de um sonhador, na vida daquele que tem sonhos, que quer alcançar algo maior, ele vai passar por risco. Mas muitas das vezes nós, como servos do Senhor, nós temos medo de correr esse risco. Eu não vou levar a palavra numa boca de fumo porque eu tenho medo de alguém me fazer mal. Eu não vou pregar o evangelho porque eu tenho medo de ser envergonhado. Eu não vou estudar para conquistar aquilo que eu sonho porque está muito difícil as coisas. O risco, essas situações sempre vão existir, mas você não pode deixar que ela possa impedir você de alcançar os seus sonhos. José, ele diz para os seus irmãos ali na mesa, ele revela os seus sonhos. Ele sabia do risco, porque ele já sabia que os seus irmãos o invejavam. Mas ainda assim, isso não impediu de ele liberar ali, dele contar os seus sonhos, dele revelar os seus sonhos. Outra situação que nós devemos fazer para que nós possamos alcançar os nossos sonhos: você precisa materializar eles na sua vida. Muitas pessoas, assim como eu, você que está aqui, que já esqueceu os seus sonhos porque eles ainda estão no campo da mente, você precisa, a partir de hoje, trazer eles à existência. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não sei como fazer para poder trazer à existência. Todos concordam comigo que esse papel aqui ele é palpável? Amém? Nós podemos pegar nele? Amém? Então você vai colocar nele os seus sonhos. Eu fiz uma coisa meio louca para algumas pessoas, mas o sonhador ele é meio louco mesmo. O sonhador pode ser considerado maluco. Eu peguei todos os meus sonhos, eu escrevi eles num papel e eu coloquei ele na frente da minha bancada de trabalho. E todos os dias de manhã, quando eu pego no serviço, né, no trabalho, eu leio e releio esse papel. Eu comecei ali a materializar os meus sonhos. Ainda não posso, quando você não coloca ele num papel ou você descreve eles, ele está no campo da mente. Você não pode ver. Mas quando você coloca algo às suas vistas, em lugar que você pode ver, você se sente muito mais motivado. Você se sente muito mais focado. É como se você colocasse um alvo na sua frente e dissesse assim: eu não vou parar enquanto eu não chegar. Assim que o apóstolo Paulo dizia: olha, eu tenho um alvo. Ele enxergava Cristo como alvo. Eu tenho um alvo.
eu vou em direção a Ele, eu esmurro meu próprio corpo, eu rompo com as batalhas, eu sou prisioneiro, mas eu tenho um alvo, eu vou alcançar esse alvo, ainda que me custe a vida, eu tenho um alvo, eu vou alcançar esse alvo. É assim que deve ser na minha e na sua vida, querido. Nós precisamos ter alvo, nós precisamos ter foco e propósito nas nossas vidas. José, ele poderia muito bem ali, de forma escondida, ter ali a relação com a mulher do Potifar. Porém, José, ele foge. Imagine só, você como homem ali na figura de José, dentro de uma sala, sozinho, com uma mulher bonita. Ele teve que fugir da presença dessa mulher. Então, o que José está querendo dizer para mim e para você nessa manhã? Eu tenho foco, eu tenho sonho, e nada e nem ninguém vai me tirar de alcançá-lo. E aí José, ele rompe, ele consegue alcançar. Vou adiantar um pouco aqui. Outra questão que nós precisamos fazer para que a gente possa concluir o nosso sonho, concluir aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Não perca a sua identidade. José, assentado à mesa com seus irmãos, era José. José, assentado à mesa do faraó, ainda era José. Ainda que lá no Egito trocaram o nome dele, mas José continuou sendo José. As adversidades que vêm sobre a sua vida podem tentar tirar você ou fazer você perder a sua identidade. O que tem acontecido nos últimos dias com essa pandemia, muitas pessoas têm perdido a sua identidade. A identidade, queridos, ela demonstra a sua origem. E eu vou te falar o que é a sua origem como servo do Senhor. Antes que Jesus viesse à terra, a minha identidade e a sua identidade, quando Satanás olhava para a gente, quando nós olhávamos um para o outro, a nossa identidade era essa aqui, ó: pecador e condenado. Essa era a nossa identidade. Aí Jesus vem, se entrega na cruz do Calvário, vence a morte, ressuscita ao terceiro dia, entrega para mim e para você outra identidade. E nessa identidade está dizendo assim: filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nação eleita, servo do Senhor, filho do Deus vivo. E embaixo está escrito assim, a origem: vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode tentar fazer você perder a sua identidade. E a primeira coisa que vem para nossas vidas para nos fazer perder a identidade é o pecado. Mas para que nós venhamos ter vida, para que a nossa identidade venha ser, da forma que Jesus colocou sobre as nossas vidas, vem a presença do Espírito Santo. Vem o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvo que a neve. Então, você não pode perder a sua identidade. Nós temos visto muitas pessoas perder a sua identidade, mas você não pode perder a sua identidade. Em nome de Jesus, não perca a sua identidade. E para encerrar, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão, uma pequena parábola, dizemos assim. Nós sabemos que no reino animal, todos os animais eles acordam pela manhã, ou outros acordam pela noite, que alguns caçam durante a noite, outros caçam durante o dia, com o mesmo propósito. Todos eles, quando eles acordam, eles sabem que eles precisam matar para viver e reproduzir. Então, esse é o propósito deles. Todos os dias eles sabem que ele precisa matar para morrer e se defender para que não possa, ser morto por outros predadores e reproduzir. É uma briga intensa, desde de quando nasce até quando morre. E aí no reino animal nós podemos aprender muitas coisas. E talvez você já até ouviu essa reflexão. Mas se eu fosse
fazer uma analogia aqui do sonhador com algum animal, eu diria que o sonhador, ele pode ser comparado com a barata. Mas você vai dizer assim, olha, mas a barata não é nem o mais forte, nem o maior, não é nem aquele que as pessoas veem e querem e desejam ser como eles. Porque muitas pessoas, quando pensam em ser um animal, se pudesse, vão dizer assim, eu queria ser um leão, uma águia ou um animal de grande porte. Porém, existem algumas coisas na barata que você precisa adotar na sua vida. Talvez muitas pessoas aqui tenham nojo da barata. Porque onde a barata chega, ela incomoda. E o sonhador também é assim. Onde ele chega, ele incomoda. José chegou na mesa junto com seus irmãos e ele começou a se incomodar. José, ele começou a incomodar os seus irmãos quando ele conta os seus sonhos. Outra coisa que nós podemos aprender também é que a barata, ela é resistente. Não sei se você sabia, mas você já passou por essa experiência de na sua casa dar uma chinelada na barata e esmagar ela. Você vai deitar, se você deixar ela no mesmo lugar, quando você voltar, ela não está mais ali. Porque a barata, ela pode viver mais de 7 dias sem a cabeça. Porque ela não precisa da cabeça para viver. Ela precisa da cabeça apenas para se alimentar. Todos os órgãos vitais da barata se encontram por baixo, no tronco. E também, quando você bate nela, você pensa que esmagou ela, aquilo que sai ali é apenas as vísceras dela. Mas os órgãos vitais que a mantêm viva ainda continuam lá. Porque quando você bate na barata, os órgãos eles se dilatam, depois eles voltam ao normal e ela continua viva. E é assim que funciona com o sonhador. Muitas coisas vão tentar esmagar você. Muitas situações vão tentar tirar você do propósito. Muitas coisas vão tentar fazer você parar no meio do percurso. Mas você vai resistir. Mas você precisa resistir. O sonhador, ele é alguém que, mesmo que as circunstâncias digam não, o verdadeiro sonhador, ele tem dentro dele algo com 2 palavras que pode fazer o mover montanhas, chamado fé, convicção, propósito. Todo sonhador que busca os seus sonhos, ele tem convicção daquilo que ele quer. E convicção é fé, é você conseguir ver aquilo que não dá para ver e saber que aquilo vai se realizar na sua vida. E aí, outra coisa que nós aprendemos é que a barata, ela come qualquer coisa. Tudo que você imaginar, tudo. Terra, cocô, graxa, tudo que você imaginar a barata come. O sonhador, ele também é assim, nada pode impedir ele. Às vezes ele está passando por situação difícil. Às vezes o que ele tem para comer, eu acredito que pessoas já passaram por isso. Eu também já passei de estar dentro de casa com meus 5 irmãos, meu pai e minha mãe não ter o que comer. Mas a gente comia o que tinha. E por isso nós estamos de pé até hoje. E por isso nós vamos conseguir conquistar os nossos sonhos. Por isso você vai conseguir conquistar os seus sonhos. E a última coisa que nós aprendemos com a barata. Se você estudar um pouco, você vai ver que ela é um dos seres mais antigos que existem. Ela existe desde a época dos dinossauros. Para mostrar para mim e para você que você precisa ser resistente. Você precisa ser resistente. E aí, uma certa vez um menino que tinha 5 irmãos, ele teve um sonho uma vez de que quando ele estava indo para a escola, alguma coisa bate nele e o tira da cama onde ele estava dormindo e joga no chão. E para aquele menino, aquele sonho revelava o fim. Para aquele menino, o sonho que ele teve enquanto dormia era o fim da sua história. Porém, um Deus que é poderoso colocou as mãos sobre a vida daquele menino. E quando aquele menino ele voltava da escola, ele saiu ali do veículo que o conduzia para a escola. E quando ele atravessa a estrada de chão, numa roça, um veículo bate nele, o atropela. E para a glória de Deus, Deus colocou as mãos e freou aquele veículo e nada aconteceu com aquele menino. Depois de muito tempo, aquele menino teve um outro sonho.
E nesse sonho ele chegava diante da presença de Deus, levantava sua mão e o reconhecia como Salvador. Porém, quando esse sonho se materializou, ele chegou diante da mesma situação a qual ele sonhou. Ele disse para sua família: hoje eu vou aceitar Jesus. Porém a sua família disse: isso não é hora, não é tempo. E aquele menino não aceitou Jesus naquele momento. Depois de muitos anos, aquele menino se torna um homem e ele passa por diversas dificuldades, muitas dificuldades, muitas situações que poderiam parar todos os seus sonhos, parar a sua vida, o seu foco, o seu propósito. Porém, uma pessoa disse para ele assim: olha, eu conheço um Deus que pode restaurar a sua vida, sua casa, sua família. E aquele menino levanta as mãos e aceita o Senhor. E depois daquele dia a vida daquele menino é transformada, daquele homem é transformado. E com isso, Deus ele começa a realizar sonhos na vida daquele moço. Deus ele começa a trabalhar na vida daquele moço. Aquele moço ele começa a realizar os seus sonhos. E aí, diante da presença do Senhor, para glória e louvor do nome do Senhor, eu estou diante da presença do Senhor nesta manhã, como esse menino. Tenho muitos sonhos ainda, assim como você, assim como todos nós aqui. E eu sei que se você seguir o que foi dito aqui nesta manhã, com certeza você vai ser como José, que assentado à mesa com seus irmãos, foi levantado como governador do Egito. E teve ali e deixou ali o seu legado. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesta manhã. Eu queria fazer uma pequena oração. Mas eu queria que você também orasse junto comigo. E colocasse diante do Senhor os seus sonhos. Colocasse diante do Senhor aquilo que você tem como propósito, aquilo que estava morto, que você venha ressuscitar nesta manhã. Senhor, eis aqui a vida dos seus filhos. Muitos, ó Deus, têm propósitos, muitos têm sonhos assim como eu. Muitos querem alcançar muitas coisas na tua presença, ou, Senhor Deus, no mundo físico. Eu quero entregar, Senhor Deus amado, estes corações nesta manhã nas tuas mãos, Pai. Quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha ressuscitar tudo aquilo que estava morto. Assim, Deus, como José foi considerado morto para Jacó, mas ainda assim ele estava vivo e concluiu os seus sonhos, alcançou aquilo que ele almejava. Assim vai ser na vida desse irmão, dessa irmã que está aqui nessa manhã. Mesmo, Senhor, que essa pandemia vem nos afrontar, mesmo que ela venha dizer para nós que talvez não haja o amanhã, mas nós devemos viver o presente. Porque como o próprio nome diz, isso é um presente que o Senhor tem nos dado. É uma dádiva vindo do Senhor, o presente. Então nós precisamos fazer hoje. Projetar sim para amanhã, ó Deus. Mas nós devemos começar hoje a fazer aquilo que nós temos como propósito. Seja, Senhor Deus, ter uma vida santa, seja ter uma vida de santidade, seja, Senhor Deus amado, ser um pregador da tua palavra, seja, ó Deus, ter um ministério, seja, Senhor Deus amado, realizar grandes coisas na tua presença, seja, Deus, conquistar algo material. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, ressuscita os sonhos dos seus filhos nesta manhã, restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Por mais que tudo venha tentar parar, Senhor, que tudo venha tentar nos tirar desse propósito, que nós venhamos resistir, que nós venhamos, ó Deus amado, continuar firme e inabalável na tua promessa, naquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, é que eu oro nesta manhã e glorifico ao Senhor, em nome de Jesus. Você que pode, aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade nesta manhã, e que nós vamos subir muitas vezes aqui nesse altar para contar aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus.
Amém?